Hoje a Arquidiocese de Goiânia vai falar sobre o que é devoção. E ninguém melhor para falar sobre devoção que o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Ednísio Pereira. Padre, sua bênção, boa tarde. Deus o abençoe, boa tarde para você, Lucas, e boa tarde a todos que nos assistem. Padre, o que é devoção? A devoção é uma forma que nós, seres humanos, utilizamos para manifestar a nossa fé, para vivermos a nossa fé. De forma que eu sou devoto. Devoto de quê? Devoto de quem? Em se tratando do âmbito religioso, eu manifesto, eu professo a minha fé em um santo ou em uma santa. Eu me identifico, ou a minha história de vida vai muito de encontro à história de vida daquele homem, daquela mulher, que viveu em um determinado tempo, em uma determinada época, que enfrentou uma realidade e que isso traz para mim inspiração, um modo de vida que me incentiva, um modo de vida que me cativa. Então eu vou manifestar, eu vou demonstrar a minha fé, eu vou tornar-me devoto. Eu vou confiar a minha vida, ou eu vou impedir que esse santo ou essa santa interceda por mim a Jesus, ao Pai. Então a devoção é uma forma da gente expressar a nossa crença, a nossa fé numa pessoa, mas muito mais do que isso, de modo que este homem ou esta mulher que viveu em determinado tempo nos remeta a Deus através de Jesus. Então o importante é entender que a devoção, quando nós dizemos que somos devotos, esta história de vida de um homem ou de uma mulher, de um santo ou de uma santa, está muito ligada à experiência de Deus, à experiência com Jesus. Então é importante que eu conheça a história de vida, é importante que eu conheça toda a sua fé, o modo como viveu, as realidades que enfrentou, que superou, porque ele é declarado pela igreja como santo ou santa. Para que realmente eu viva esta minha devoção com clareza de fé, com clareza daquilo que eu estou professando, sabendo que ele viveu exclusivamente para Deus. Então é para mim um incentivo e uma busca de Deus também na minha vida. Padre, às vezes a nossa devoção, ela acaba sendo confundida com idolatria, não é? Como é que a gente consegue saber a diferença de devoção para idolatria? A devoção, conforme já disse, é algo que nós confiamos. Nós olhamos para esta realidade de vida, eu sou devoto, mas eu sei que aquele santo, ele está apontando para Jesus. Ou aquela mulher, aquela santa, também aponta a experiência com Jesus. Idolatrar, o próprio nome mesmo ele já diz, eu tornar algo como ídolo. Isso pode ser qualquer objeto, qualquer material, qualquer coisa que eu coloque em primeiro plano na minha vida, que eu coloque em destaque ou em relevo. Idolatrar é isso. Devotar é muito diferente. Eu tenho fé em Nossa Senhora, mas eu sei que Nossa Senhora, ela nos ajuda a entender os caminhos de Jesus e ela nos leva a Jesus. Eu sei que o fundamento da minha vida não é Nossa Senhora, mas ela me leva ao encontro com Jesus, que me apresenta o Pai eterno, o Deus misericordioso. Idolatrar é colocar toda a confiança em algo que não diz nada à minha fé, simplesmente é algo que vai me distanciar-se de mim mesmo e distanciar-se também do próprio Deus. Padre, a devoção ao Divino Pai Eterno, ela tem uma peculiaridade, porque o Divino Pai Eterno ele não foi uma pessoa que viveu, que seguiu os ensinamentos de Cristo. Como é que se explica essa devoção ao Pai Eterno? Naturalmente, o que você diz aí da peculiaridade da devoção ao Pai Eterno, porque nós estamos nos referindo, nos direcionando a Deus, ao Pai, aquele que é criador de todas as coisas. E a devoção ao Pai Eterno, ela nasce do encontro de um simples medalhão, no qual está cunhado em alto relevo a imagem da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, coroando Nossa Senhora, ou seja, o mistério de Deus que acolhe a pessoa humana em Maria. Então, quando eu digo sou devoto do Pai Eterno, eu estou dizendo que eu creio em Deus Pai, no divino Pai Eterno, o Deus que é Pai Criador. Então, por isso, aí não há nenhuma intercessão. Ao me tornar ou dizer que sou devoto do Pai Eterno, eu não vou pedir a intercessão do Pai Eterno, porque o Pai Eterno não é um santo.
Ele é o Santo dos Santos porque ele é o próprio Deus, né? Então eu não vou pedir que o Pai Eterno rogue por mim. Eu não vou pedir que o Pai Eterno interceda por mim. Eu vou pedir que o Pai Eterno tenha compaixão de mim, que Ele tenha piedade de mim, que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele tenha, né, o amor para comigo da forma como Ele teve para com seu Filho Jesus e para com todas as pessoas do mundo inteiro, né? Então, por isso, essa peculiaridade. Eu estou me referindo diretamente a Deus, ao Pai, Criador. Padre, aqui todos os dias inúmeros devotos visitam a Basílica e todos os anos muitos vêm a pé, vêm às vezes em carros de boi, em cavalo, em sentido dessa devoção mesmo ao Pai Eterno. Eles vêm em romaria. Qual a melhor forma para se fazer essa romaria até Trindade? Naturalmente que nós seres humanos somos peregrinos por natureza. E esse ser peregrino desperta em nós a necessidade do caminhar, de ir ao encontro de outrem. Vindo à Trindade, nesse encontro de aqui fazer essa experiência com o Pai Eterno, a experiência com o próprio Deus. Então a melhor forma realmente é conhecer as origens, os fundamentos desta devoção. O que realmente quer dizer esta devoção ao Pai Eterno? Conhecendo toda a origem do achado do medalhão, como essa devoção cresceu ao longo do tempo, como ela está sendo divulgada e como as pessoas a acolhem dentro do coração, eu terei mais oportunidade ou terei uma ocasião a mais para realmente fazer esta devoção de uma forma consciente. Isso se aplica na história de qualquer um santo, também de qualquer uma santa. Conhecer as origens da história de vida daquela pessoa faz com que eu tenha mais uma condição melhor de aplicar toda aquela história também à minha própria vida. Então eu preciso conhecer. Como que eu vou conhecer o Pai Eterno? Como que eu vou conhecer essa devoção? Conhecer a devoção, eu vou buscar nos anais da história como tudo aconteceu. Como eu vou conhecer o próprio Deus? Naturalmente que olhando para Jesus de Nazaré, Ele é que nos apresenta o Pai misericordioso, bondoso, não é? Então isso pode me levar a uma mudança de vida, a uma conversão, a uma transformação do meu jeito de ser e de agir, a partir da própria experiência de Jesus de Nazaré, que nos apresenta o Deus, Divino Pai Eterno, nesta experiência, o que nós chamamos de teofania de Deus, a manifestação de Deus. O Pai Eterno que manifesta-se aqui em Trindade, a partir de um medalhão encontrado no solo, levado para dentro da casa de Constantino Xavier e Ana Rosa, começa-se a reza do terço, aí vem a religiosidade popular, né? Para consequentemente, muitos anos depois, a igreja acolher esta devoção e dar a ela todo um caráter eclesial, todo um caráter religioso. Esse ano o Papa Francisco declarou como ano da vida consagrada e o tema da festa desse ano é Consagrados ao Pai Eterno. Por que da escolha desse tema, padre? O Papa Francisco, ele escreve a carta apostólica aos religiosos e religiosas, proclamando o ano da vida religiosa consagrada. E aí nós tivemos a inspiração de pegar esta carta do Papa Francisco e por isso escolher o tema Consagrados ao Pai Eterno. Direcionado a nós, religiosos e religiosas. Mas quando nós olhamos para o dado da consagração batismal, que todo homem e mulher, todo cristão batizado, ele é consagrado a Deus, ao Pai Eterno, para exercer uma missão nesse mundo, aí nós não, naturalmente que abraçamos essa proposta e por isso nós estamos sugerindo esse tema como uma possibilidade de reflexão, entendendo que todo ser humano, primeiro, o chamado de Deus à vida, é o primeiro chamado. E nós somos chamados para quê? Se nós vivemos em uma realidade de muitas dificuldades, de muitos sofrimentos, de muitas incoerências. Apesar disso tudo, Deus nos chama para viver e ser feliz. Então essa proposta da consagração a Deus significa que eu sou um homem e uma mulher separados. Embora eu exerça a minha profissão, a minha vocação, seja como sacerdote, como religioso, como religiosa, como leigo consagrado dentro da igreja, ou na vida matrimonial, mas eu separo-me a mim para viver exclusivamente para o próprio Deus. Então por isso eu vou ajudar a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, eu vou tornar-me o rosto de Deus onde quer que eu esteja,
seja no meu trabalho, seja no meu local de descanso, seja no meu local de estudo. Então daí essa proposta de reflexão da festa deste ano de 2015, né, da Romaria 2015, consagrados ao Pai Eterno, a partir dos sacramentos da Igreja. Eu sou Lucas Elamari e o Padre Ednísio conversou hoje com a Arquidiocese sobre o tema devoção.